Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema acreditar. Hoje nós vamos falar da vontade. E eu chamo como referência para que a gente reflita sobre a vontade na nossa ação, uma passagem do livro Pensamento e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel. Ele fala justamente sobre a vontade, então eu vou trazer algumas partes dessa leitura. E eu estou trazendo o tema vontade ainda como referência da parábola do grão de mostarda. Nós até falamos na semana passada que na parábola Jesus não diz que o grão de mostarda caiu, né, apareceu no solo fértil. Diz que o homem pegou o grão de mostarda e plantou no seu campo, justamente demonstrando que transformar essa nossa natureza simplista, que é o grão de mostarda, numa árvore robusta, que é o reino de Deus, requer ação. Nós precisamos agir. E a gente só age quando tem a vontade de agir. Então vamos à leitura, né? Emmanuel diz: comparemos a mente humana a um grande escritório, subdividido em seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo. Olha que interessante, estamos falando do desejo, algo que é da nossa natureza ter, né? Em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Porque se eu desejo algo, eu começo a agir para alcançar, né? Então, por isso que fala sobre o estímulo do trabalho. É por eu desejar algo que eu entro em ação, ok? Perfeito. Aí ele segue, então, e aí traz também o departamento da inteligência. Então, ele falou do departamento do desejo, e aí ele fala do departamento da inteligência, que dilata os patrimônios da evolução e da cultura, ou seja, o departamento da inteligência vai se ampliando à medida que nós vamos inserindo as novas ideias de compreensão da vida. Aí ele diz que nesse escritório também tem o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, ou seja, a partir dos nossos desejos, né, a gente vai utilizando das ideias já captadas pela inteligência já desenvolvida para criar em nossa mente o ideal. Então a gente imagina, né? Aí daí vem as ideias, vou vir por esse caminho, vou vir por esse caminho, e vem as criatividades de soluções, é do departamento da imaginação. A gente vê como é importante, né, exercitarmos essa criatividade. Aí ele traz o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, né? Ou seja, a memória é a parte em nós que guarda as nossas experiências. Nós já falamos em episódios anteriores que nós somos o resultado da nossa história. Por isso temos uma individuação, por isso não somos iguais. Fomos criados simples e ignorantes, mas com o livre-arbítrio fomos fazendo escolhas, vivendo efeitos particulares e personalizando a nossa história, né? Então, quando a gente fala do departamento da memória, nós estamos falando de um lugar que traz uma bagagem que favoreceu a inteligência. E essas bagagens são diferentes entre nós, tá certo? Porque é o resultado da nossa história individual. E aí ele diz assim, Emmanuel, né? Acima de todos eles, de todos esses departamentos, surge o gabinete da vontade. Ele chama de gabinete e coloca acima dos departamentos. A vontade
é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Por quê? Porque eu não vou conseguir transformar uma sementinha de mostarda numa grande árvore se não houver a ação. E essa ação acontece a partir de eu querer, a partir da vontade. É interessante, à medida que nós vamos compreendendo sobre a vontade, porque a gente acha que ter vontade é sentir prazer naquilo, e não necessariamente. Por exemplo, eu quero perder peso. Para eu perder peso, eu vou ter que abrir mão de alguns alimentos e adotar alguns exercícios. Na hora de me alimentar, eu posso não ter prazer em abrir mão desses alimentos. Mas como eu quero alcançar o resultado, é a vontade de alcançar o resultado que me faz agir em coerência com o resultado. Eu preferia não abrir mão dessa alimentação, mas eu vou abrir mão, olha a ação, eu vou abrir mão porque eu quero alcançar o resultado. Por vezes a gente espera sentir o prazer naquilo, né? Eu não faço exercício porque eu não gosto, eu não cuido da alimentação porque eu não gosto, eu não cuido da minha saúde porque é chato, eu tenho preguiça disso. Você não tem que esperar gostar, porque quando se trata do desenvolvimento de uma nova conduta, de entrar em campos novos da vida, é natural que a gente não queira aquilo que a gente não sabe fazer ou que não faz parte do nosso hábito. Porque nós já aprendemos a lidar com determinadas situações, então a gente prefere ficar nesse campo que a gente já domina e que, por conta da nossa história, das nossas memórias, nós temos prazer. Por isso, na semana passada, eu frisei bastante sobre entendermos o nosso destino, né? Quem somos, a nossa origem e o nosso destino. Porque quando eu compreendo o destino, onde eu quero chegar, aí vem a vontade de colaborar com isso. Não é a ação pela ação, é a ação que constrói o futuro para o qual eu fui criada. Por isso precisamos utilizar da inteligência para ampliar a habilidade de usar as virtudes que temos, de usar os atributos que temos. Precisamos da nossa história, porque ela nos ensina sobre caminhos que não compensam, porque não trazem harmonia para mim. Nós precisamos nos atentar à providência divina que o tempo todo nos apresenta uma proposta educativa, nos convida a uma experiência que vai mexer nas nossas ideias, que vai trazer reflexões. A vontade. É a vontade que me faz me levantar e realizar alguma coisa. Eu bebo água porque eu sinto sede, mas eu bebo água pela vontade de pegar a água e beber. Tem gente que não bebe água. E aí tem os efeitos colaterais, porque não tem a vontade de cuidar dessa parte da hidratação do corpo. A reflexão hoje é sobre as suas vontades. Se você direcionar a sua vontade ao resultado que você quer alcançar, você vai conseguir com mais facilidade ter a disciplina necessária para chegar lá. Você começa a ser mais responsável com a construção do seu futuro e menos vulnerável
ao que está acontecendo, aos movimentos que acontecem agora. Eu posso entrar numa multidão, soltar meu corpo e deixar que o movimento dessa multidão me leve. Eu vou para cá, eu vou para lá. Já fui num carnaval, num bloco de carnaval? Faz essa experiência. Vai lá no meio do bloco, daquela multidão. Solta seu corpo. Acho que você não vai gostar, porque vão te levar, de qualquer forma, para qualquer lugar. Mas quando você sabe onde você quer chegar, você se atenta ao ambiente. Você procura os recursos necessários para te favorecer essa chegada. E com responsabilidade, você colabora com o cumprimento desse destino. É assim que temos que levar a vida. Não estamos aqui como uma inteligência criada por Deus, com toda a grandeza espiritual que temos, com todas as virtudes derivadas dele, para sermos levados pelos movimentos, pelas opiniões, pelas pessoas, pela galera. Não. Nós viemos aqui para assumir o volante da nossa trajetória, para assumir a linha de frente da decisão, imprimindo a vontade de onde queremos chegar. Aí nós passaremos a ter atitudes coerentes com o destino. E nos perceberemos como criadores. Um dos atributos da divindade que nos é herdado é a capacidade de criar, de construir. Pode olhar na sua trajetória, você vai conseguir lembrar alguma situação que você vivenciou, que foi oportunizado pelas suas ações. Você utilizou da vontade para criar a oportunidade, para criar situações que te levaram aonde você queria chegar. Vontade é a energia que impulsiona a nossa ação. E a ação é o que nos tira de onde estamos e nos leva ao próximo passo. Lembra, Deus não espera hoje de você a perfeição, mas Ele sempre te convida ao próximo passo. E eu te pergunto, onde você vai imprimir a sua vontade? Semana que vem nos encontramos para concluir a reflexão do mês. Acreditar.